Aos amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta noite, mais uma vez, com grande alegria em meu espírito, em minha alma, em todo o meu coração, que eu venho compartilhar mais uma vez a palavra de Deus para vocês. E nesta noite, compartilhar a palavra em comunhão com vocês, que é o mais importante, nós estarmos em comunhão, sermos um em Cristo, sermos um no Espírito. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ontem nós abrimos os nossos trabalhos, abrimos o grupo Evangelho da Paz com uma mensagem falando sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nesta noite eu quero entrar em mais detalhes sobre o Evangelho da Paz, sobre a paz de Deus. Cristo, quando ressuscitou, ele disse: paz seja convosco. O apóstolo Paulo sempre dizia em suas cartas: graça e paz. E ele também falava da paz de Deus que excede todo entendimento. Ele sempre falava sobre a paz de Deus, a paz que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso também foi chamado por ele como o Evangelho da Paz. Nesta noite queremos falar de forma mais detalhada, mais abrangente sobre o Evangelho da Paz. Bendito Deus, bendito Pai, nesta noite nós te pedimos, ó Deus, que tu venhas nos mostrar na luz da tua palavra, na interpretação do Espírito Santo sobre o Evangelho da Paz. Qual é a paz ministrada pelo Evangelho de Cristo, pelo teu Evangelho? O que significa a paz de Deus? A paz de Deus que excede todo entendimento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Pai, fala conosco nesta noite. Ilumina os nossos corações, as nossas mentes e principalmente fala ao nosso espírito por meio da tua palavra viva, por meio do teu Espírito. Ó Deus, mostra-nos sobre a tua paz, sobre o Evangelho da Paz, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai, pelo Evangelho da Paz, que precisamos calçar os pés para a preparação deste Evangelho. Precisamos preparar este Evangelho. Amados irmãos, o assunto desta noite, que gira em torno deste tema, é um assunto profundo e de grande relevância para as nossas vidas como cristãos, como pessoas que creem em Deus, que têm fé na palavra de Deus e que buscam a Jesus Cristo, buscam
crescer no conhecimento de Cristo Jesus e na graça de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sempre menciona a graça e a paz em suas cartas, nas aberturas, também nos encerramentos de seus escritos. Ele sempre saúda com a graça, com a paz. A graça de Deus é a riqueza de Deus em misericórdia, é a riqueza de Deus em longanimidade, em tolerância, em bondade, que nos levou a ser salvos pela fé em Cristo. A graça de Deus tem origem no amor de Deus, e essa graça levou Jesus Cristo a morrer por nós na cruz, para derramar o seu sangue e nos redimir, nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de nossos pecados e nos perdoar eternamente diante de nosso Deus. E a consequência dessa graça, quando temos essa graça pela fé, a consequência é a paz. A paz é a consequência da graça de Deus em nossas vidas. A paz acompanha a graça de Deus. Quando temos graça, nós temos paz. E nós precisamos entender o que é essa paz. Essa paz não se trata somente de um estado de tranquilidade, de conforto, de segurança em nosso coração, em nosso espírito, em nossa alma, um estado de paz, um sentimento de conforto em todo o nosso ser. Isto está incluído, isso é uma sensação que nós temos, é um sinal que temos a paz de Deus. Então, nós queremos entrar no significado mais profundo, no fundamento, na essência dessa realidade da paz que acompanha a graça de Deus, da paz que é consequência da graça de Deus, da graça salvadora em Jesus Cristo. Quando cremos nele, na pessoa dele, quando cremos na obra dele, cremos que ele morreu em nosso lugar, que ele derramou o sangue dele para nos perdoar eternamente e nos livrar do julgamento eterno na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esta paz, ela está relacionada principalmente na relação entre Deus e o homem. A partir da queda do homem, quando o homem, em Gênesis capítulo 3, ele se afastou de Deus, ele virou as costas para Deus, desobedecendo a Deus e caindo do favor de Deus, perdendo a presença de Deus, as promessas de Deus. Por causa da sua queda, do seu pecado, houve um rompimento entre Deus e o homem. O homem se tornou pecador, se tornou caído e se tornou carente da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3. Nesse contexto da queda do homem, do afastamento do homem, ocorre entre Deus e o homem um distanciamento, e o homem se torna inimigo de Deus,
existe uma inimizade do homem para com Deus. Deus não é inimigo do homem, porque Deus prometeu ao homem uma redenção, um resgate, uma eterna salvação. Ele prometeu que enviaria o Cordeiro de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer em lugar do homem, para morrer pelos pecados da humanidade caída, inimiga de Deus. Deus não é inimigo do homem, mas o homem se tornou inimigo de Deus por causa das suas obras más, por causa dos seus pensamentos maus, por causa do seu coração que se distanciou de Deus e foi possuído por vários ídolos, por várias ideias, por falsos deuses, por ídolos que não são Deus, que não representam Deus e que não podem fazer para o homem aquilo que somente Deus pode fazer, que é salvar o homem e dar a vida eterna para o homem. O homem se tornou inimigo de Deus, se tornou opositor de Deus, mas Deus promete a redenção para o homem. Deus não é inimigo do homem, porém, existe contra o homem que é inimigo de Deus, Deus, por ser santo e justo, a ira de Deus é uma reação à inimizade do homem, à rebelião do homem, à oposição do homem a Deus, a rebelião do homem, a oposição do homem contra a vontade de Deus. O homem se tornou independente de Deus e pensa que não precisa de Deus, pensa que o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua suposta sabedoria pode levá-lo a ser próspero e até mesmo a ser salvo, independente de Deus. Esta resistência do homem, esta inimizade do homem, esta oposição do homem causou a reação santa de Deus, a ira de Deus. E Deus, como santo e justo, ele deu uma sentença de julgamento ao homem que é seu inimigo. Mas ao mesmo tempo, o Deus santo e justo, ele é amor, ele é gracioso, ele é rico em misericórdia e prometeu uma redenção para o homem. Então, por causa desta inimizade, o homem não tem paz com Deus. Ele não consegue ter a paz de Deus em seu coração. Ele se sente distante, ele se sente vazio, ele sente que falta algo em seu espírito. Ele não tem a paz com Deus, porque ele se tornou inimigo de Deus. E a ira e o julgamento de Deus está sobre o homem rebelde. Mas louvado seja o Senhor, que além desta ira, desta sentença de julgamento, há uma promessa de redenção, uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna, uma promessa de reconciliação entre Deus e o homem, para aproximar o homem de Deus, para reaproximar o homem de Deus, e o homem poder se tornar amigo de Deus e até mesmo
Filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por causa desta inimizade e por causa da ira de Deus sobre o homem, sobre os filhos da desobediência, não há paz na terra, não há paz entre os homens, há conflitos nesta terra, há guerras, há divisões familiares, há conflitos entre nações, conflitos entre raças, entre classes sociais, entre diferentes pessoas. Há uma intolerância nesta terra, porque o homem não tem a paz de Deus dentro dele, ele não tem a amizade com Deus, ele não tem a comunhão com Deus. Embora Deus o proteja soberanamente e conceda muitas bênçãos, muitos livramentos, muitas bênçãos para a sua subsistência, muitos livramentos de várias formas para que o homem permaneça ainda nesta terra, porque Deus tem uma promessa de redenção. Ele quer que todo homem chegue ao arrependimento. Ele não quer que nenhum pereça, que nenhum venha a se perder, a morrer sem a salvação. Por isso Deus, ele preparou uma redenção, preparou uma reconciliação. E quando Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, foi enviado para a terra, quando Cristo morreu na cruz, na sua morte, Cristo fez uma obra de reconciliação. E mais especificamente, ele fez uma obra de pacificação. Ele trouxe a paz entre Deus e o homem. A ira de Deus foi removida pela reconciliação de Cristo, pela obra de paz que Cristo fez quando morreu na cruz. Isso é tipificado na oferta de paz, na oferta pacífica, nos holocaustos pacíficos revelados no livro de Levítico, capítulo 3. A oferta de paz, a oferta pacífica, representa que Cristo morreu para fazer a paz, para reconciliar o homem com Deus, para aproximar o homem de Deus. A ira de Deus foi removida, o julgamento de Deus sobre o homem. O alvo do homem era o julgamento de Deus, era a ira de Deus, o julgamento santo e justo de Deus estava sobre o homem. E o homem, como inimigo, como opositor de Deus, como vivendo em rebelião, em independência contra Deus, era alvo do juízo de Deus. Mas Cristo removeu a ira de Deus no Calvário. Ele fez a paz. O homem que era inimigo, pela fé em Cristo, pela fé na obra redentora de Cristo, pela fé na morte redentora, reconciliadora de Cristo, o homem pode se aproximar com Deus, com paz em seu coração, e pode se aproximar de Deus, pode receber a paz de Deus, pode ter comunhão com Deus, pode ser amigo de Deus e pode se tornar filho de Deus. Deus se torna o seu Pai em Jesus Cristo, que fez
a paz. Em Efésios 2,13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e não judeus, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Os que estavam perto eram judeus, os que estavam longe eram nós, os não-judeus. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Louvado seja o Senhor. Cristo é a nossa paz. Ele é a paz que nos une com Deus. Ele veio e evangelizou a paz. Hoje o homem pode ter paz com Deus. Ele tem paz no seu coração, porque a inimizade foi desfeita. Cristo desfez a inimizade do homem com Deus. E agora, Deus é o Deus do homem reconciliado. E também é o Pai. Assim como Ele é o Pai do Senhor Jesus, Ele também é o nosso Pai. Em um só Espírito, pelo Espírito Santo que foi concedido, ambos, judeus e gentios, em um só corpo, em Cristo, podemos ter acesso ao Pai. Podemos orar ao Pai, podemos adorar ao Pai, podemos ter comunhão com o Pai, podemos receber as bênçãos de Deus Pai, toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares espirituais, em Cristo Jesus. Amados irmãos, este é o Evangelho da paz. É o Evangelho que reconcilia o homem com Deus, que faz o homem ter paz com Deus. E uma vez que temos paz com Deus, temos paz em nosso coração. E também podemos ter paz com todos os homens. Podemos levar o Evangelho da paz para acabar com os conflitos, as inimizades, acabar com todo tipo de inimizade, porque nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. Temos a paz que excede todo entendimento, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, vamos nos reconciliar com Deus pela fé em Cristo Jesus, que morreu no Calvário para fazer a paz entre nós e Deus. Ele é a nossa paz. O Senhor Jesus crucificado é a nossa paz. Aquele que ressuscitou dentre os mortos é a nossa paz, porque Ele nos fez justos diante de Deus. A justiça de Deus em Cristo foi dada a nós. Agora somos a justiça de Deus em Cristo. Nós somos a demonstração da justiça de Deus em Cristo, porque Cristo nos reconciliou na cruz. A paz foi evangelizada a nós.
Leve a paz pelo Evangelho da paz, pela palavra da paz. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que pacificam, que levam a paz, aqueles que tecem a paz, aqueles que produzem a paz pelo Evangelho da paz, anunciando aquele que é a nossa paz, anunciando Jesus Cristo como a nossa paz. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Que esta paz esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus.